Tá, cara, ali foi o mais importante da minha vida mesmo, porque eu estava no Sport TV, depois que eu saí da Vanguarda, eu fui pro Sport TV em 2006. E foi muito difícil para mim, cara, muito, muito difícil. Porque eu nasci em 1980, então eu sou meio que intergeracional. Eu não sou nem a Y que eles chamavam e nem Baby Boomer, nem nada que vem antes, nem geração X, nem nada. Então eu olhava aquilo e eu nunca assisti, por exemplo, eu não tinha o hábito de ver Chaves, eu tinha o hábito de ver o Globo Esporte, eu gostava do esporte. Mas eu assistia e conforme os anos foram passando, eu não me identificava mais com aquele conteúdo, sabe? Eu olhava aquilo lá e falava, pô, cara, mas não tá falando comigo, assim. Eu achava esquisito, porque é um exemplo que eu sempre dou quando eu vou dar palestra para aluno de jornalismo, que é assim, quando o meu pai começou a trabalhar, ele tinha 16 anos, ele trabalhou no Estadão, meu pai foi jornalista antes de ir para Globo também no comercial. Ele não era muito diferente do chefe dele, porque eles tinham alguns canais de televisão, alguns jornais e algumas rádios só. Mas quando eu fui trabalhar, e eu já era de uma geração que cresceu com, já tinha internet, não sei o quê, eu era muito diferente dos meus chefes e das pessoas mais velhas que trabalhavam lá. Não estou falando se está certo ou errado, estou falando que eu era muito diferente deles. Minhas referências eram diferentes, meu jeito de consumir informação era diferente. Então, assim, se antes você era obrigado a assistir ao Globo Esporte para ver os gols da Ponte Preta, eu vi o gol da Ponte Preta no YouTube, eu vi o gol da Ponte Preta no Globoesporte.com. Eu já não tinha mais o hábito de esperar até 12h30 para ver o que aconteceu. Eu ia antes. Então eu achava que a 12h30, depois de quase 24 horas do jogo das 4 da tarde de domingo, ou então de 12 horas do jogo da noite, você tinha que vir com uma coisa diferente, você tinha que vir com uma coisa melhor. Fora isso, a linguagem. Eu achava que a gente estava cada vez mais engessado, cada vez mais duro, e a molecada cada vez mais solta, cada vez mais resenha, cada vez mais querendo dar risada e tal. E aí eu sempre tive essa ideia, mas eu apanhei muito, foi muito difícil implantar, porque no Sport TV ninguém queria fazer, todo mundo me achava errado. Eu quase pedi demissão em 2007, assim, por muito pouco eu não voltei para os Estados Unidos, meu chefe queria que eu voltasse. Só que cara, um ano antes da Olimpíada da China, o que eu queria fazer nos Estados Unidos era só em dezembro de 2008, eu estava em 2007, falei, quer saber, eu vou apertar o F e vou fazer da minha cabeça o que eu quiser, as matérias que eu quiser, eu era repórter, eu vou fazer o que eu quiser. E a hora que eu me libertei, assim, da pressão de querer agradar e da pressão de querer convencer os outros, aí minha carreira deslanchou como repórter e eu fui parar no Globo Esporte, que o Ronaldo está falando. E lá eu já implantei direto essa ideia. Quando eu entrei no Sport TV em janeiro, eu mandei um e-mail para os caras, na cara de pau também. Falei, Globo Esporte, era do Sport TV, falei, o Globo Esporte tá com problema, precisa falar mais de videogame, tem esporte, 2006, tá? Tem que falar de esporte, tem que falar de videogame, tem que falar a linguagem do torcedor, tem que desligar o teleprompter, tem que ter mais coisas, tem que usar elementos do entretenimento para contar as histórias, com drama, com humor, com ação, tem que botar uma música melhor. Eu falei tudo, os caras não me ouviram. 3 anos depois, eu consegui assumir o Globo Esporte e implantei na mesma hora. E dei muita sorte, Gal, porque eu tinha não só o Ronaldo no Corinthians, que me abençoou com cada golaço e histórias maravilhosas, e eu tinha o Neymar nascendo no Santos ao mesmo tempo. Foi incrível essa época. Eu estava no Campeonato Paulista, que tinha Ronaldo e Neymar e Ganso, e o Santos jogando bem, e depois virou o Santos da dancinha, que enfrentava o Ronaldo. Então, assim, eu tinha muita história para contar e eu pude aproveitar bem, sabe? Mas foi isso que mudou minha vida, foi o Globo Esporte.